Boa noite a todos. Nós vamos fazer o último estudo acerca de 3 situações em que Jesus chorou, em que temos referência às lágrimas derramadas pelo Senhor Jesus. Nós já estudamos 2 textos anteriores. Ele chorou junto ao túmulo de Lázaro e chorou sobre a cidade de Jerusalém. E hoje vamos estudar uma outra passagem em que Jesus chorou, em que ele derramou lágrimas enquanto orava. Mas antes de nós lermos o nosso versículo e tecermos algumas considerações sobre esse assunto, eu queria vos pedir uma coisa. Aqueles que ao longo deste tempo têm sido abençoados com estes estudos, eu peço-vos que subscrevam no YouTube para que assim tenham um acesso mais facilitado a estes estudos e também, caso estejam de acordo, caso estejam a ser abençoados, que ponham um like, porque isto depois tem repercussões na propagação mais fácil destes estudos. É uma maneira de nós sermos colaboradores do Reino de Deus, levando a palavra de Deus mais longe, é apenas com esse intuito. Então agora sim, vamos ao nosso texto, Hebreus capítulo 5, versículo 7. É uma passagem muito intensa, por um lado. Por outro lado, levanta algumas dificuldades que nós, pela graça de Deus, iremos tentar ultrapassar. Então, lemos assim: o qual refere-se ao Senhor Jesus nos dias da sua carne, a sua humanidade, quando ele esteve entre nós, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Tão poucas palavras e um conteúdo tão grande e ao mesmo tempo tão profundo. Nós temos aqui referência, neste versículo, a uma oração feita com grande clamor. Jesus ora alto, ele suplica. Temos uma referência a temor, medo, e temos uma referência a lágrimas. A primeira questão que nós colocamos é: quando é que isto aconteceu e onde? Esta passagem transporta-nos para o Getsemane, aquele jardim no Monte das Oliveiras, onde Jesus esteve, para onde ele foi com os seus discípulos. 3 deles, Pedro, Tiago e João, estavam mais próximos dele, nesta altura, neste momento em que ele orou. E isto aconteceu na noite que antecedeu à sua crucificação. Depois de ele ter orado, passado algum tempo, vieram os soldados romanos, veio Judas Iscariotes, veio uma multidão com varapaus para o prender, coisa que fizeram, e depois Jesus durante a noite foi julgado e às 9 horas da manhã do dia seguinte ele estava crucificado. E a crucificação teve lugar das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Estamos situados no tempo e no lugar. E em relação a esta oração, feita com grande clamor e lágrimas, nós temos referência a ela em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Em Lucas, por exemplo, nós lemos que Jesus, ao fazer esta oração, posto em agonia, estou a citar a palavra de Deus, o versículo, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Dizem os cientistas, na área da medicina, que isto acontece quando alguém tem o coração partido pela dor. Então os pequenos capilares da pele rebentam e o sangue mistura-se nas glândulas sudoríparas do suor. E então é como que a pessoa transpire sangue. Este fenómeno tem um nome que não vale a pena aqui enunciar, mas a referência é alguém que está a passar por uma situação de stress profundo, uma dor grande. E isto acontece poucas horas dele ser crucificado. E então nós temos este quadro: Jesus em agonia, prostrado, ele ora com lágrimas. Em Marcos, capítulo 14,
nós temos também uma referência a esta mesma oração neste lugar. No versículo 32, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Eu sublinho aqui: a minha alma está profundamente triste até à morte. Em Hebreus nós lemos que Jesus pediu livramento quanto ao que temia. Ele pediu livramento em relação à morte. E lemos que ele foi ouvido. Então, mas se ele foi ouvido, que morte era esta e quando é que ela tinha lugar? Se passado umas horas ele foi crucificado e pelas 3 horas da tarde entregou o Espírito ao Pai e expirou. Afinal, Jesus morreu. Mas nós vemos que ele temia em relação à morte. E o Pai ouviu essa oração. E o cerne da nossa questão é esta. Jesus estava tão profundamente triste. A angústia era de tal ordem, o pavor, que havia a possibilidade de ele morrer no Getsemane. Ele então ora aquilo que o podia livrar da morte no Getsemane, devido ao seu pavor, devido à sua profunda angústia, devido ao facto de ter o coração partido pela dor. Se isso acontecesse, se ele morresse ali, as profecias não se iriam cumprir. Por exemplo, havia a profecia relacionada com a crucificação do Senhor Jesus: trespassaram as mãos e os pés. Se ele morresse no Getsemane, isto não se cumpriria. Estava profetizado que Jesus iria dizer, quando estivesse crucificado: tenho sede. E então, quando ele estava crucificado, nós vemos, e para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava profetizado que ele diria: Deus meu, por que me desamparaste? Aonde e quando? No Monte do Calvário, ao ser crucificado. Se Jesus morresse naquele jardim, Satanás alcançaria uma grande vitória. Se ele morresse por causa da tristeza, o seu sangue não seria derramado, sangue esse que nos purificaria de todo o pecado. O risco era grande, a batalha era tremenda. Por isso Jesus suplica com grande clamor e lágrimas aquilo que o podia livrar da morte naquele lugar e naquela hora. E foi ouvido quanto ao que temia. E não morreu no jardim, morreu no Monte do Calvário, conforme estava profetizado. O último apontamento é este. Há quem diga que nós pregamos um evangelho fácil, de água com açúcar, naquele sentido de que anunciamos que o evangelho é pela graça, não é pelas obras. Que não temos que pagar nada. É verdade. Quando há um arrependimento genuíno e há uma fé exclusiva na obra da cruz, nós somos salvos. Mas não digam que este é um evangelho de facilitismo que não custa nada. A nós pode nos custar apenas o arrependimento e a fé, entre aspas, sem aspas. Mas ao Senhor Jesus, nós, através deste versículo, nós podemos ver o quanto lhe custou a obra da nossa salvação. Ele passa por esta experiência porque naquele jardim ele visualiza o que se iria passar a quando da sua crucificação, no dia seguinte. Ele iria ser feito maldição por nós, iria ser feito pecado por nós, iria ser desamparado pelo Pai. A justa ira de Deus que ia cair sobre todos nós e sobre cada um de nós cai sobre ele. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Podia dizer Jesus: vede se há dor semelhante à minha dor com que fui ferido. Oprimido de Deus. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Nunca ninguém foi tão iníquo como Jesus ali naquele lugar, porque todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. E não digam que este Evangelho não custa nada. Custou dignidade ao Senhor Jesus crucificado, despido. É a vergonha da cruz. A chacota dos homens. Mas isso não é nada comparado com o facto de ser desamparado sem Deus. Ficar sem Deus, desamparado. Qualquer ser humano na Terra pode perder tudo. Mas pode ficar com Deus. Pode perder os amigos, pode perder os seus bens, pode perder a sua honra. Pode olhar à volta e dizer: não tenho nada. Mas se ele olhar para cima, ele pode dizer: mas eu tenho Deus. E Jesus na cruz do Calvário, ele está sem nada e está sem Deus. E este pensamento, esta realidade que ele iria viver, fala orar desta forma, com grande clamor e lágrimas. Está em agonia. Há aflição, há dor, há pavor. Há uma profunda tristeza até à morte. Jesus, humanamente falando, poderia morrer por causa da tristeza. E clamou ao Pai para que tal não acontecesse ali, naquele jardim, sabendo que as profecias diziam, a palavra de Deus, que ele tinha no coração guardada, ir-se a cumprir no Monte Calvário, e cumpriu-se. E ele entregou a sua vida. Pagou um alto preço. Um preço que em qualquer outra situação jamais alguém pagará. E agora oferece-nos gratuitamente, pela graça, uma salvação, dizendo que pode salvar perfeitamente todo aquele que por ele chega a Deus. E você agora, porque Jesus pagou este alto preço, pode-se chegar a Deus. Um dia ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima, porque Jesus chorou, nomeadamente, no Getsemane, para que não morresse ali, mas para que morresse na cruz, por si e por mim. Louvado seja o Senhor por isso.